Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Bem, querido, na aula passada nós aprendemos sobre o testemunho do cristão diante do mundo como sal e luz dessa terra. E antes de entrar na lição de hoje, eu só gostaria de lembrar para quem Jesus estava ensinando esse sermão do monte. É para os seus discípulos e não para a multidão que estava no pé da montanha. Jesus, querido, não está ensinando aqui sobre como ser salvo, porque a nossa salvação é mediante a nossa fé na graça do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Aqui Jesus está ensinando como deve ser o viver diário do cristão que foi salvo por Cristo. A nossa santificação não é a árvore, mas é o fruto da árvore da graça que é Cristo. O fruto que depende da árvore e não a árvore que depende do fruto. Paulo diz no livro de Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, que nós não somos salvos por meio de nossas boas obras, mas nós fomos salvos para poder realizar as boas obras. Então esse será o tema da lição de hoje, o cristão e a lei. O texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Versículo 17 diz assim: E disse Cristo: Não pense que eu vim revogar ou anular a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir a lei. Querido, nós vemos aqui que o primeiro ensino de Jesus aos seus discípulos, aqui no Sermão do Monte, é acerca da lei de Deus, da lei de Moisés. Jesus deixou aqui bem claro que ele não foi enviado pelo Pai Celeste aqui à Terra para revogar ou anular a lei de Moisés, mas ele veio para fazer aquilo que nenhum dos profetas conseguiram realizar, e nem mesmo Moisés, que era cumprir toda a lei de Deus. Nem mesmo, querido Moisés, que recebeu de Deus a lei ali no Monte Sinai, para estabelecer a aliança com o povo de Israel, ele conseguiu cumprir plenamente toda a lei. Pois certa vez o povo de Israel veio pedir água para Moisés e Deus tinha orientado ele para ficar em frente a uma rocha que representava a Cristo e que Moisés deveria clamar, pedir para que a rocha desse água para eles beber. Mas depois de longos anos debaixo daquele fardo que era a reclamação diária daquele povo rebelde, Moisés, ao invés de clamar, ele pegou o seu cajado e começou a bater, a ferir a rocha, dizendo ao povo que estava cansado daquelas reclamações. Por causa dessa atitude, Moisés desobedeceu à lei de Deus, ou à ordem do Senhor. Moisés pecou, e a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então Moisés não entrou na terra prometida, ele morreu em cima daquele monte. Talvez você deve estar assustado agora e pensando, mas sendo assim, se nem Moisés conseguiu cumprir toda a lei do Senhor e morreu, então nós todos estamos perdidos. Na verdade, querido, vocês estão corretos. Todos nós, do ponto de vista da lei de Deus, que exige de nós a perfeição, nós estamos todos perdidos. E o pagamento por nossa desobediência à lei de Deus é o castigo eterno. Querido, gostaria de fazer algumas perguntas que você respondesse com sinceridade para mim. Eu vou falar agora sobre os 10 mandamentos de Deus. O primeiro mandamento é: amarás a Deus sobre todas as coisas. Então responde para você mesmo. Você realmente ama a Deus acima de todas as coisas? O segundo mandamento é: e não adorarás outro Deus. Será que você nunca adorou um cantor ou um jogador de futebol? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Será que você nunca usou o nome de Deus em vão? O quinto mandamento é: honra teu pai e a tua mãe. Será que você nunca desonrou seus pais? O sexto é: não matarás. Jesus diz que quem odeia é um assassino. Será que você nunca odiou alguém? O sétimo é: não adulterarás. Jesus disse que se olharmos para alguém com cobiça, nós já cometemos adultério em nosso coração. E será que você nunca cobiçou ninguém? O oitavo mandamento é: não roubarás.
Será que você nunca pegou nada de ninguém? Nunca sonegou impostos? O 9 é: não levantarás falso testemunho contra alguém. Será que você nunca acusou alguém que era inocente? E o 10º mandamento é: não cobiçarás. Será que você nunca desejou nada que pertencia a outro? Então, queridos, eu também estou nessa lista. Todos nós quebramos todos os dias os mandamentos do Senhor. E Deus é um justo juiz. Ele não inocenta o culpado. Alguém tem que pagar a conta de nossos pecados. Então, querido, é aqui que entra a graça de Deus, o favor imerecido de Deus aos homens. Nós quebramos todas as leis de Deus e merecemos o castigo e a punição eterna por causa do nosso pecado. Mas em João 3, versículo 16, diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali em João 3,16 diz que o Senhor nos amou tanto que enviou o seu Filho Jesus Cristo para cumprir toda a lei por nós. E após cumprir toda a lei por nós, Ele então estaria qualificado para poder morrer em nosso lugar, lá na cruz como nosso substituto. Querido, a lei exigia a perfeição. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Ele é perfeito. A Bíblia diz que nele não havia pecado, e Ele nunca pecou, pois Ele obedeceu e cumpriu todos os mandamentos de Deus. Mateus 5, versículo 17 e 18 diz: não pense que eu vim revogar a lei aos profetas, mas eu vim para cumprir a lei. Porque em verdade digo que até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus, querido, disse aqui que nem um i ou um tio jamais passaria da lei, até que tudo se cumprisse. Queridos, o i ou iota era a menor letra do alfabeto hebraico, e o tio era um pequeno sinal que servia para distinguir uma letra da outra, como o traço da nossa letra E, que distingue da letra F. Isso significa, então, a importância e o valor da lei para Deus. Nada iria passar batido, tudo deveria ser cumprido. E Jesus, o nosso amado Salvador, cumpriu todas elas por nós. Primeiro, querido, Jesus cumpriu a lei aqui na terra, na sua vida diária, obedecendo toda a lei de Deus. Em segundo lugar, por fim, Ele cumpriu e selou essa lei lá na cruz do Calvário, quando Ele carregou sobre si, como disse o profeta Isaías, todas nossas dores e iniquidade. E o castigo que nos traz a paz com o Criador estava sobre Jesus lá na cruz. Então, querido, a palavra diz que às 3 horas da tarde a terra estava escura, o sol deixou de brilhar. Então Jesus deu o brado da nossa vitória. Tetelestai, está consumado, ou está tudo cumprido. Querido, era como se Jesus estivesse dizendo ali na cruz: Pai, paguei o preço da redenção deles e cumpri toda a sua lei. Então, após cumprir toda a lei de Deus, Jesus diz: Pai, agora que cumpri toda a sua lei pela humanidade, em tuas mãos entrego meu espírito. Então, o texto diz que Jesus curvou a sua cabeça e morreu por nossos pecados, ali na cruz. Querido, Isaías disse lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, que nós achávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando Jesus ali na cruz. Porém, descobri que Ele estava, na verdade, sofrendo por causa de todos os nossos pecados. Talvez, querido, você pergunte: mas então qual é a relação do cristão com a lei de Moisés, com a lei de Deus? Querido, em primeiro lugar, a lei de Deus, ela foi dada para a nação de Israel como uma aliança com Deus. Os princípios morais da lei de Deus valem para toda a humanidade em todas as épocas, mas a lei de Moisés era uma aliança com a nação de Israel. Em segundo lugar, nós temos que aprender, querido, que a lei não foi dada como meio de salvação, mas com a intenção de mostrar aos homens que eles são pecadores e que eles necessitam de um Salvador. Por exemplo, querido, leia a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 3, que você vai aprender sobre isso. Romanos 3, versículo número 19 e 20. Paulo diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale
e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então aqui vemos claramente que o homem jamais vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque a finalidade da lei não era justificar o homem, mas revelar o pecado do homem. Lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo também nos ensina sobre isso. Ele diz do versículo 16 e versículo 21, Gálatas 2,16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. E o versículo 21, Paulo diz assim: por isso eu não vou anular a graça de Deus, pois se a justiça de Deus é mediante a obediência à lei, segue-se que Cristo morreu na cruz em vão. Então Paulo está dizendo claramente no livro de Gálatas que nós somos justificados não através da obra da lei, não por obedecer à lei de Moisés, mas somos justificados através da nossa fé, através da obra que Jesus realizou por nós lá na cruz. Então Paulo diz que ele não ia anular a graça de Deus, porque ele sabia que a justiça, que somos justificados diante de Deus através do sacrifício de Jesus, porque do contrário, Jesus teria morrido em vão em nosso lugar naquela cruz. Querido, eu gostaria de exemplificar para você entender melhor. Quando nós vamos ao médico, então em primeiro lugar, ele nos examina. E depois ele pede vários exames de sangue, até mesmo algumas radiografias. Depois nós retornamos ao médico com o exame na mão. Ele abre o exame de sangue e nos dá o diagnóstico. Ele olha o seu nível de colesterol e ele diz para você: olha, o seu colesterol está alto, por isso você precisa de fazer caminhada e tomar alguns medicamentos. Depois ele olha a radiografia e de repente na radiografia está indicando ali um pequeno tumor. Então ele diz para nós: olha, então você precisa, querido, de fazer uma quimioterapia. Você notou, querido, que o médico e você descobriu que você estava doente através dos exames e da radiografia? Então essa era a função da lei, mostrar a doença dos nossos pecados. Você notou também, querido, que os exames e a radiografia não solucionaram o seu problema? Eles não têm poder curativo? Eles são apenas demonstrativos? Então, querida, a solução do médico para você eram os medicamentos e a quimioterapia. Então, eram através deles que você ficaria curado. Então, o remédio do nosso pecado se chama Jesus Cristo. Somente o sangue dele é que destrói a lepra do nosso pecado. Sendo assim, querido, o Evangelho da graça de Cristo não anula ou derruba a lei de Deus, mas ele sustenta a lei de Deus e revela a nós o devido papel que a lei tem em nossas vidas. Querido, sem lei, nós não enxergamos os nossos pecados. A lei de Deus é como um espelho que reflete o nosso caráter. E se nós não reconhecemos os nossos pecados através da lei, nós não reconheceríamos também a nossa urgente necessidade de um Cordeiro que tirasse nosso pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Querido, Mateus capítulo 5, versículo 19 e 20, para finalizar, aqui no texto diz assim: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, e ainda que os menores ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não for maior do que a dos escribas e os fariseus, jamais vocês vão entrar no reino de Deus. Talvez você diga: pastor, você estava enganado. Tudo bem, queridos, os versículos 17 e 18 fala de Jesus cumprindo toda a lei. Mas agora os versículos 19 e 20 fala da nossa responsabilidade com a lei. Então, querido, mas quando nós estudamos aqui o texto e a palavra do Senhor, nós vemos uma grande diferença. Eu vou te explicar. O povo de Israel, nesse tempo de Jesus, vivia antes da cruz, da obra da salvação de Jesus na cruz. Então, antes da cruz, todos os mandamentos estavam ligados a uma punição.
Então todos os que desobedeciam à lei tinham que pagar por ela. E o preço era alto, era a própria morte. Mas agora, depois da cruz, Jesus pagou o preço da maldição que havia por quebrar a lei por nós ali na cruz, por nosso favor. Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 14, fala sobre isso. Veja bem, querido, a lei exige o pagamento. Então, se você não tem Cristo como seu Salvador, então quando você morrer, você irá ter que pagar por todos eles. Então, todos nós precisamos receber Cristo como nosso Salvador. Antigamente, os judeus tentavam obedecer à lei por causa do medo do juízo de Deus. Agora, nós não vivemos sem lei. Pelo contrário, querido, hoje nós amamos a lei de Deus e obedecemos a ela, através da ajuda do Espírito Santo. Porque, querido, sem a ajuda do Espírito Santo é impossível obedecer à lei de Deus. E hoje, querido, nós obedecemos à lei de Deus com o propósito de agradar ao Senhor, por amor a tudo aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz. Jesus disse aqui no versículo 20 que a única maneira que temos de entrar no céu é sendo mais justo que os escribas e os fariseus. Querido, havia muitos fariseus hipócritas no tempo de Jesus, mas também havia muitos fariseus zelosos da lei, como Saulo de Tarso, Nicodemos, e entre outros. E Jesus disse aqui, querido, que nós temos que ser mais justos do que Paulo, do que Nicodemos. Mas talvez você pergunta, mas como? A resposta está em Cristo. Romanos capítulo 3, versículo de número 19, em sequência, diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que estão sobre a lei, para que toda boca se cale e que todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou do céu, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos aqueles que creem. Aleluia! Cristo, querido, é a nossa justiça. Então, querido, não são as nossas obras que nos justificam diante de Deus, mas é o precioso sangue de Jesus Cristo que nos torna justos diante de Deus. É através do seu sangue que nossos pecados foram todos perdoados na cruz. E é através deste sangue que nós iremos entrar para dentro dos portões celestiais e estaremos junto com o Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te adoramos, meu Deus, porque nós aprendemos na lição de hoje sobre o cristão e a lei, Cristo e a lei. Nós descobrimos, meu Deus, que nós estávamos perdidos em nosso pecado, porque nós quebramos a lei do Senhor, mas que Jesus foi enviado ao mundo sem pecado. Meu Deus, ele cumpriu toda a lei, vivendo uma vida sem pecado na terra e depois morrendo como nosso substituto ali na cruz. Então Jesus cumpriu toda a lei por nós. Então Jesus é a nossa justiça. Ele nos justificou, ele nos purificou com o seu sangue ali na cruz. Então nós cremos, meu Pai, que somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador, que a finalidade da lei não era salvar, mas era revelar nossos pecados e a necessidade de um Salvador. Obrigado pela tua lei, meu Pai, que através dela nós aprendemos que somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, e que através do seu sangue nós temos o direito da vida eterna, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.